Nós iremos falar sobre o efeito das emoções no nosso corpo. Eu achei interessante nós abordarmos esse tema porque nós iremos ver como há uma conexão direta das nossas emoções com o nosso corpo, inclusive com as reações do nosso corpo físico. Primeiramente, introdução. As emoções, elas têm uma relação direta com o seu estado mental e também com o seu estado físico. O seu corpo responde a estímulos, sejam eles conscientes ou inconscientes. E nós estamos num campo em que, quando isso começa a acontecer, é o que nós chamamos das doenças psicossomáticas. Então é importante nós termos esse entendimento que, quando nós temos uma ação das nossas emoções, elas têm uma conexão direta mesmo, com a funcionalidade do nosso organismo, com a reação do nosso corpo e o estado dele, entre estar saudável e entre ele estar doente. É importante ter esse entendimento global para você perceber que como é fundamental você levar a sério o tratamento do seu corpo físico, mas também você levar a sério o cuidado das suas emoções para que você também tenha uma saúde plena. Eu costumo dizer que a saúde ela é um conjunto de coisas. Não é somente você ter um corpo saudável, uma mente saudável, uma emoção equilibrada e também uma vida interior bem estabelecida, bem estruturada. Isso é importante você ter esse entendimento. E quando nós abordamos, nós falamos sobre as alterações das doenças psicossomáticas. E aqui eu entro com uma informação interessante que eu vi, um relato interessante sobre isso, dizendo que um estudo publicado na revista Science mostrou que as emoções provocam respostas importantes a nível cerebral. Olha que interessante isso. As nossas emoções, elas provocam uma relação direta no nível cerebral. Olha o que eles perceberam. Para chegar a essa conclusão, os participantes do experimento foram submetidos a traumas emocionais como rejeição de seus parceiros. E nessa experiência eles perceberam que a parte do cérebro que recebeu essas informações de rejeição foi localizada no mesmo local quando sentimos a dor física. Ou seja, escute isso, mostrando assim que o nosso cérebro, lá no nosso cérebro, a dor emocional se assemelha a uma dor de uma pancada ou de um ferimento, ou seja, de uma dor física. Então, o que a gente já começa a entender aqui? A dor emocional ela é real e ela tem um foco de ação específica no cérebro que é a mesma, uma região similar a uma dor física. Então, do mesmo jeito que você leva uma porrada, leva um acidente, uma coisa física, no seu cérebro ele interpreta esse tipo de sensação praticamente no mesmo espaço se você tiver uma dor emocional. Então, do mesmo jeito que nós temos um agravo físico, existe o agravo emocional e o nosso cérebro ele interpreta isso de uma forma muito parecida. Interessante isso, né? Então, nesse ponto, eu entro com vocês com as doenças psicossomáticas. O que são elas? São aquelas doenças causadas ou agravadas por um sofrimento psicológico. Não sabendo lidar com as suas emoções negativas ou com problemas diários, a pessoa pode desenvolver transtornos de ansiedade, de medo descontrolado, de paranoias, levando inclusive a doenças graves. Então, o agravo emocional que nós estamos abordando hoje, ele tem uma ação em que ele pode comprometer a sua integridade física e também emocional. E aí nós percebemos que a somatização, ela acontece quando há uma sobrecarga mental e cerebral grave, em que nesse quesito e nesse ponto você acaba percebendo que há uma conexão entre sentimentos, emoções e função cerebral. E quando o seu corpo começa a desencadear sintomas similares a uma doença física. Então o que eu quero dizer com isso? Existem doenças físicas reais que nós estamos acostumados, mas existem também as doenças emocionais que estão intimamente ligadas e relacionadas a uma questão que nós chamamos de somatização. Talvez você já deva ter percebido, eu não sei se você já viu situações do tipo. Você já viu pessoas que às vezes desenvolvem uma série de sintomas, uma série de alterações em que eles na verdade não têm uma relação direta com a doença específica e física e quando você vai analisar isso tudo é um quesito de um reflexo de uma alteração emocional? Já percebeu como é que isso acontece? E aí eu queria que você me respondesse, você já viu algo do tipo? Responde aí nos comentários. Você já viu alguém próximo de você, ou até mesmo você, já desenvolveu sintomas no seu corpo provocados por um desequilíbrio ou uma descarga emocional importante? Então, isso é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. É interessante que, às vezes, uma doença ela pode se
comportar inicialmente com um perfil psicossomático, mas se ela se tornar crônica, ela pode inclusive gerar uma doença física e real no organismo. Então isso é muito sério, nós temos uma atenção nas nossas emoções. Então, as emoções em excesso, elas prejudicam. E elas podem ser de diversos tipos, como por exemplo, quais são as emoções que a gente pode dizer que causa mal para o nosso corpo? Primeira delas, a tristeza, a raiva, a ansiedade, culpa, a dúvida, a depressão, o luto, os traumas, as frustrações. Tudo isso acaba tendo um efeito significativo na sua saúde, no seu corpo. Então é importante termos essa ciência. E quais são os sintomas, então, que podem ser desencadeados por uma doença psicossomática? Diversos eles. Vamos citar alguns deles para a gente poder perceber. Primeiro deles, dores generalizadas pode ser um indício de um sintoma de uma doença psicossomática. Falta de ar pode inclusive ser um indício de uma doença psicossomática. Manchas na pele, vermelhas e roxas, podem ser um sinal disso. E diga-se de passagem, quantos e quantos e quantos pacientes eu já atendi em que eles simplesmente relatam em uma consulta comigo, com um cardiologista, dizendo o seguinte: doutor, estou com manchas no corpo, manchas roxas no corpo, manchas vermelhas no corpo. Doutor, elas surgem em alguns lugares, na minha perna, no meu braço, aquilo fica meio doloroso ali naquele lugar e depois some. Com 1, 2, 3 dias some. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Já vi isso em muitos pacientes, já fiz vários exames para descobrir. Conclusão que eu observei, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. E interessante, todas elas ligadas a um nível de pressão e tensão excessivo que a pessoa passa. Então olha que interessante, manchas na pele, manchas vermelhas e roxas. Outra coisa que pode causar, formigamento, tremores nas extremidades, insônia, alterações de libido, desinteresse por atividades rotineiras, falta de concentração, irritabilidade, cansaço, sem causa aparente, tudo isso sintomas sugestivos de uma doença psicossomática. Temos também esgotamento profissional, negativismo, autocobrança. Então percebe como que isso é tão diverso? Tão diverso? Tudo por uma questão psicoemocional, tudo por uma questão psicossomática, tudo ligado a uma falta de um equilíbrio emocional. Então é muito importante você ter uma atenção para isso. Do mesmo jeito que você busca um tratamento para suas questões físicas, para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu organismo, eu diria que é muito importante você também ter uma atenção também para as suas questões emocionais. Isso faz toda a diferença na questão da sua saúde. E quiçá também nos ajuda inclusive a tratar, doenças específicas e doenças ligadas também ao seu corpo. Então, diante disso eu queria contar um exemplo, porque aí nós iremos adentrar um pouco aqui, esmiuçando algumas questões técnicas ligadas à funcionalidade do seu organismo, ligada a uma questão emocional. E eu queria que você dissesse aí para mim, estão conseguindo me ouvir bem, estão captando bem aí as informações? Eu queria que você colocasse aí nos comentários, já aconteceu isso com você? Vou até mostrar aqui de novo. Diga aqui para mim nos comentários, você já sentiu algum desses sintomas aqui? E você pôde concluir depois que não tinha nenhuma doença, mas você sentiu isso aqui? Porque às vezes, quando você não acha uma doença, as pessoas pensam que isso não é nada. Mas na verdade é um sintoma, pode não ser relacionado a uma doença, mas é um sintoma. Eu queria que você dissesse nos comentários, você tem algum tipo desses sintomas aqui, que nós havíamos relatado aqui? Eu queria que você escrevesse aí para a gente poder observar isso aí. Muito bom, estão aqui descrevendo alguns deles, Inchaço no corpo. Egênia está dizendo que quando fica nervosa, ela passa mal, sente dores no corpo. Uma que já comenta que tem inchaço, dores no peito, falta de ar. Muito bom, muito bom. Descreve aqui nos comentários para mim. Então, pessoal, é importante então termos essa ciência. Isso são questões ligadas ao seu emocional. E ele pode inclusive dar sintomas, sabe que isso é fato. O interessante é nós termos aí o entendimento, ou nós termos aí a sabedoria, para nós conseguirmos distinguir uma coisa da outra. Diga-se de passagem, é muito comum, às vezes você, ou vejo muitos pacientes, procuram um atendimento médico e se categoriza e se generaliza dizendo que é ansiedade. Ansiedade emocional, é estresse e tal. Sim, tem esse fator? Tem. Mas nós precisamos ter um equilíbrio para sabermos até que ponto é o emocional e até que ponto isso é uma doença específica. Porque, por exemplo, paciente com dor no peito, se ele simplesmente achar que é um problema relacionado ao emocional,
ao nível de estresse, alguma coisa do tipo, você pode deixar passar despercebido uma crise álgica ou uma angina que pode caracterizar uma doença cardíaca grave. Então é importante ter esse entendimento claro para nós sabermos classificar uma questão emocional, classificar uma questão física de fato e classificar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso também pode de fato acontecer e também corroborar para uma questão da saúde do paciente. Ok? Conseguiram entender até aqui? Conseguiram perceber a importância desse tema do que nós estamos abordando até aqui? Muito bem. Então, a partir de agora, eu vou comentar com vocês sobre um exemplo e, a partir desse exemplo, nós iremos aí esmiuçar sobre alguns pontos importantes nisso. Vamos lá. Quando sentimos tristeza, medo, raiva ou outros tipos de emoções, o nosso corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Essas substâncias, liberadas de forma constante, causam desequilíbrio no nosso organismo. Então, já começo aqui a pontuar com vocês alguns pontos importantes de como que funciona o seu corpo. No momento que você tem uma descarga emocional muito grande, um sentimento muito significativo, e detalhe, quando ele persiste por muito tempo, porque uma coisa é você passar por um sentimento, que faz parte da vida de todas as pessoas. Outra coisa é você ficar preso a uma constância desse sentimento a um nível tão grande em que ele começa a fazer parte do seu cotidiano contínuo. Como, por exemplo, tristeza nós passamos, mas ela não pode ser uma coisa constante da sua vida. O medo é a mesma coisa, a raiva, a ansiedade, as agitações do dia a dia podem acontecer em você. Isso não pode persistir. O problema é a persistência desses sentimentos. E quando isso persiste por um tempo muito exacerbado, é o que eu havia dito para vocês. Nosso corpo acaba liberando alguns tipos de hormônios. Dois, por exemplo, o cortisol e a adrenalina. O que eu quero dizer com relação a esses dois tipos de hormônio? Nós iremos analisar o que eles significam. Então, quero frisar para vocês aqui. Descargas emocionais excessivas levam a uma liberação de dois tipos de hormônios específicos no seu corpo, que é o cortisol e a adrenalina. Isso aí acontece diante das emoções que passamos. Só que quando há uma sobrecarga excessiva e contínua de sentimentos, e você costuma ter uma descarga contínua, repetida desses tipos de hormônios, eles vão deixar sequelas no seu corpo. Vamos ver alguns deles? Primeiro deles, o cortisol. Para você entender, o cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais, na sua zona fascicular, que tem uma função de regular o nosso metabolismo. O cortisol, ele provoca quais são as alterações? Ele provoca uma redução da inflamação e contribui para o funcionamento do sistema imunológico. Então o cortisol ele é importante para o nosso organismo. Só que em níveis elevados, quando o cortisol se desequilibra e você tem uma produção excessiva e em níveis elevados, ele pode levar por longos períodos a alterações no seu corpo que podem ser graves a princípio. Mostrando aqui para vocês entenderem um pouco o que é a glândula adrenal, se você olhar essa fotinha aqui, você vai perceber aqui o abdômen, os rins da pessoa, e em cima dos rins nós veremos aqui a adrenal. Essa adrenal, embora seja uma glândula endócrina pequenininha, ela tem uma função crucial no nosso organismo. Para você ter uma ideia, ela tem uma região glomerular, ela tem uma região fascicular, tem uma região reticular e uma região medular. Embora pequenininha, essa glândula ela tem uma ação nessa região glomerular, produzindo aldosterona, que é importante no equilíbrio da sua pressão arterial. Ela produz na sua zona fascicular o cortisol, que é fundamental no seu metabolismo. Na sua região reticular, ele produz os esteroides sexuais, ou seja, os hormônios sexuais, testosterona, progesterona e diversos outros. E temos na medula, aqui. Nessa região da medula, aqui, ele tem uma ação importante na produção da adrenalina e da noradrenalina, importantes no seu sistema aí de ativação do seu corpo. Então, uma glândula pequenininha que tem diversas ações. O cortisol especificamente está aqui, nessa região aqui fasciculada. Então, voltando aqui. Então, ele tem essa ação e que o desequilíbrio, o excesso de cortisol, lembra? Emoções excessivas ativam o seu corpo para uma produção excessiva de cortisol. Cortisol elevado vai gerar alterações graves no seu organismo. Vamos citar algumas delas? Primeira delas, cortisol elevado por um período excessivo pode provocar o aumento de peso, o aumento da circulação abdominal, inchaço, pela retenção de líquido e redistribuição da gordura do nosso corpo. Então, já é um primeiro ponto.
Cortisol elevado, emoções excessivas por um bom tempo pode inclusive fazer com que você ganhe peso. Pode provocar um desequilíbrio no metabolismo do açúcar, levando pessoas a terem diabetes, elevação do nível de açúcar no sangue, estimular a ação do fígado para produzir mais glicose jogando no seu organismo. Terceiro ponto, osteoporose. Pode diminuir a absorção de cálcio do seu corpo e uma redução do colágeno, ou seja, suas articulações não vão ficar legais. Outro ponto, aumento do estresse, irritabilidade, depressão, por causar uma liberação de adrenalina por uma ação direta no seu corpo. Então o seu corpo fica extremamente ativado por um aumento do cortisol. Próximo ponto, o colesterol fica alto por um aumento da produção de gorduras do fígado e uma liberação da circulação. Eu pego um adendo e comento uma questão interessante aqui, isso é uma percepção prática. Eu já vi muitos pacientes que levam a um desequilíbrio assim elevado do nível de colesterol. Quando eu vou analisar a pessoa, ela não se alimenta talvez de forma errada, às vezes tem uma alimentação adequada e saudável, não ingere excessivamente gorduras, mas quando eu vou analisar o perfil emocional da pessoa, está todo desequilibrado. E não foi nenhuma, nem duas, nem três pacientes, foram diversos pacientes em que eu percebi que o emocional influenciava diretamente no equilíbrio do metabolismo do colesterol da pessoa. Percebe como é que a coisa é forte? Isso não é uma coisa que a gente vê comumente acontecer e normalmente você não vê muitas pessoas falando a respeito disso. Então isso aqui é uma coisa que é fato, real. Há uma redução de músculos e uma fraqueza, porque diminui a produção de proteínas, degrada as proteínas dos nossos tecidos, tendo a ideia que ele vai buscar energia e proteínas de outras áreas do nosso corpo, simplesmente por um cortisol elevado. A pressão se eleva por uma retenção de líquidos e de sódio, por aumentar a liberação também de adrenalina na circulação. Pode acontecer inclusive isso. Então, observe as emoções tendo um efeito inclusive na pressão. Próximo ponto, uma redução das defesas do organismo pela inibição da inflamação e também da imunidade. Ou seja, a pessoa com um efeito emocional muito grave acaba afetando a imunidade. Percebe quando a pessoa adoece fácil, inclusive, diga-se de passagem, pacientes, por exemplo, que acabam por um abalo emocional muito forte desenvolvendo casos de câncer. Tem uma relação direta com isso, doutor? Tem sim. Normalmente, quando um paciente ele tem um nível de tristeza excessivo ou um quadro de um abalo de um trauma muito grande, ele acaba tendo uma propensão e alguns até desenvolvem câncer. Eu já vi vários casos do tipo que tudo isso está ligado a uma baixa da sua imunidade. Seu corpo já não consegue responder adequadamente às suas proteções. Você tem também um aumento dos níveis de hormônios masculinos do corpo e que na mulher pode causar sinais indesejáveis como excesso de pelos, engrossamento de voz, queda de cabelos, aqui já são casos mais atípicos. Você pode ter também alterações no ciclo menstrual em algumas mulheres. Você, mulher, que está me ouvindo, você já teve isso? Alteração do ciclo menstrual simplesmente por um quadro relacionado à questão emocional? Aqui fala que em alguns casos até a dificuldade de engravidar, por desregular os hormônios femininos. Ele altera o ciclo menstrual das mulheres e a ação natural de tudo isso. Há uma fragilidade da pele, aumentando as feridas, manchas na pele, estrias e assim diminuindo o colágeno e tendo um efeito da cicatrização comprometido do seu organismo. Então você consegue perceber como que isso é tão diverso e parece que é algo tão simples, mas como as emoções elas podem ter uma ação direta no seu corpo. Tudo isso, detalhe, eu só estou falando de um efeito, um hormônio, uma ativação em um órgão específico. Glândula adrenal na sua região fascicular, provocando o aumento da liberação de um hormônio que no caso é o cortisol. É um tipo de corticóide natural do nosso corpo. Então percebe como é importante isso? Você que está uma pilha de nervos, você que está aí agitado ao extremo, você que está aí no nível de tensão e ansiedade excessivo, se você não encontrar equilíbrio para o seu emocional, o seu corpo vai ser diretamente afetado pelo seu quadro emocional. Então é muito importante você ter um equilíbrio disso, buscar um tratamento para isso, ter um equilíbrio na sua ação para você não somente viver melhor, mas evitar a complicação do seu organismo. Isso é fato, isso é inevitável de poder acontecer, ok? Percebem então a importância disso, pessoal? Então eu deixo para que vocês reflitam e observem tudo isso. Situações possíveis que podem levar então o cortisol a estar elevado no nosso corpo. Vamos falar algumas delas?
Primeiro, uso de remédios corticoides. Isso é uma questão que pode acontecer. Às vezes a pessoa faz algum tipo de tratamento e usa por um período prolongado um corticoide ali de uso oral ou intravenoso. Seria uma das causas de levar ao aumento de cortisol e todas aquelas alterações que nós comentamos. Segunda coisa, uma disfunção da glândula adrenal. Quando a glândula adrenal começa a liberar de uma forma excessiva esse cortisol, pode causar todas essas alterações também e levar o cortisol a estar elevado no sangue. Tumor na glândula da hipófise, no cérebro, ativando o adrenal para funcionar de uma forma mais excessiva. Existe uma conexão direta entre a hipófise e também a adrenal. Ali eles liberam alguns hormônios presentes. Tumores na região da adrenal, que pode ser produtor também de cortisol. E por que eu estou montando e comentando isso com vocês? Esses 4 pontos iniciais são questões patológicas que podem acontecer, inclusive em tratamentos em situações específicas. Mas por que eu pontuei isso para vocês? Para mostrar que dentre as causas de aumento de cortisol está o estresse crônico e o sono irregular. Lembra quando nós falamos da importância do sono, de você ter um sono adequado, ter um equilíbrio na sua questão da saúde do sono? Olha a importância. Se você não dorme direito, você desequilibra o ciclo natural do metabolismo do seu cortisol. Então é importante você ter um cuidado com o seu nível de estresse e também ter um cuidado com a sua qualidade de sono. Não é um estresse agudo, é um estresse crônico. Já é uma coisa arrastada por um bom tempo. Então esse foi o que nós abordamos aqui sobre o cortisol. Agora, o segundo hormônio que pode estar cronicamente aumentado em um nível de tensão excessiva seria o hormônio da adrenalina. São 2 hormônios que podem ser liberados no seu corpo em um momento de estresse emocional muito grande. Já a adrenalina, ela é um tipo de hormônio produzido em nosso corpo também nas glândulas adrenais, só que em outra zona, que é a zona medular. Nós observamos que ela é liberada sempre que o nosso corpo é exposto a alguma situação de forte emoção, atuando como um mecanismo de defesa. É fácil nós entendermos que a adrenalina vai ser produzida quando você está em um momento de tensão, de agitação, você precisa ali ter uma resposta rápida, uma questão de perigo. O seu corpo joga adrenalina para você ter uma resposta rápida, preparando o seu corpo para um perigo. Só que, observe comigo, do mesmo jeito, olha que interessante, que o seu corpo se prepara para um agravo, para um risco real, ele também se prepara para um risco subjetivo, um risco fictício, um risco emocional. Observe, uma pessoa que passa por uma crise de pânico, ela acaba tendo uma resposta, uma ativação, um desencadear do seu organismo, como se fosse ela enfrentar um problema real e vivo diante dela. Olha essa figura que eu mostro para vocês aqui. Ó. A pessoa aqui está simplesmente, tipicamente, estando com uma crise de pânico, uma crise de uma agitação psicoemocional excessiva. Então, observa a importância disso. Quando eu falei com vocês sobre um estudo que eles fizeram, comparando e observando a região do cérebro em que há uma resposta desencadeada por uma dor emocional, que é a mesma região ativada por uma dor física, você percebe comigo que entre o real e o subjetivo, o nosso corpo muitas vezes não consegue fazer uma distinção uma da outra. Então o seu cérebro, ele vai responder de uma forma muito parecida, seja ele emocional ou físico, e o seu corpo irá responder a efeitos também de forma muito parecida. Então percebe a importância de um cuidado das suas emoções? Então, o que a gente percebe dos efeitos da adrenalina no corpo? Vamos ver o que a adrenalina faz? Vamos lá? Primeiro, ela provoca um aumento dos batimentos cardíacos. A pessoa pode desenvolver uma taquicardia. Inclusive, a adrenalina pode ser um gatilho para o desenvolvimento de arritmias. Então, aqui é o primeiro ponto. Taquicardia. Em alguns pacientes, eles podem sentir as palpitações, coração bem agitado e acelerado. Pode acontecer um excesso de sudorese, pode ter uma palidez cutânea. A adrenalina pode ter um efeito levando a tremores involuntários, contrações dos vasos sanguíneos, a gente chama de vasoconstricção, os vasos se contraem no nosso organismo. Dilatação das pupilas, relaxamento ou contração de músculos, a depender do tipo de músculo. Aumento da pressão arterial, olha que interessante. Aumento da frequência respiratória e elevação dos níveis de açúcar do sangue. Agora eu quero que você pense comigo. Isso aqui por uma reação súbita e aguda para você responder a um agravo físico. Imagine uma pessoa com estresse crônico. Imagine uma pessoa com uma ansiedade excessiva e crônica.
Imagine uma pessoa com um abalo emocional intenso de forma crônica. Imagine cortisol nas alturas e adrenalina nas alturas. O que isso vai acontecer? Todos os efeitos que nós conversamos até aqui. Então imagine uma adrenalina em níveis elevados, a pessoa em nível de tensão o tempo inteiro. Tudo isso aqui. O coração vai ficar bem acelerado. Você vai ter sudorese excessiva, tremores, contrações de vasos, vai ter aí alteração das musculaturas, aumento da pressão, frequência respiratória aumentada e elevação dos níveis de glicose. Só aqui eu já puxo duas doenças, hipertensão e diabetes. Consegue perceber como isso é tão sério e importante na questão da condução da nossa saúde? Então, perceba como isso é tão sério e importante da gente poder perceber. Conclusões importantes que eu posso tirar de tudo isso. Que nós observamos uma relação direta das emoções com o nosso corpo. Perceba, seu emocional ativa o seu sistema nervoso central, que leva a descarga e ativa a sua glândula adrenal. Libera dois hormônios basicamente, cortisol e adrenalina. Eles em si no seu corpo levam a todo esse desequilíbrio e essa alteração. E se isso for crônico, intenso, persistente e repetitivo, isso vai levar você a ter alterações sérias e muito sérias na sua saúde. Diversas doenças emocionais se comportam de uma forma muito parecida com agravos e de doenças na sua saúde. Então, olha como isso é tão sério e importante da gente considerar. E daí, eu entro com vocês num ponto que eu acho interessantíssimo, que é a importância do equilíbrio emocional. A estabilidade emocional é fundamental para o equilíbrio da minha saúde e da sua saúde. Por quê, doutor? Vamos lá. Uma mente saudável, ela desencadeia um corpo saudável. E uma mente doente desencadeia um corpo doente. Então, essa conexão ela é muito clara. Se você tiver uma mente saudável, você vai ter um corpo saudável. Se você tiver uma mente doente, o seu corpo estará doente. Mesmo que você esteja hoje com um corpo saudável e a sua mente não esteja saudável, esteja doente, via de regra, é só uma questão de tempo para o seu corpo adoecer. É uma questão de tempo, o seu corpo adoecer. A mesma coisa se você tiver uma mente saudável, mesmo que seu corpo tenha algum desequilíbrio, alguma alteração, a sua mente trará condições para que o seu corpo se reequilibre e você chegue a uma estabilidade na funcionalidade do seu organismo. Então, isso é muito importante nós termos a base para isso. Não adianta eu querer tratar o corpo de uma pessoa, tratar os órgãos, trazer saúde para essa pessoa, se de fato ela não estiver estabilizada emocionalmente. Você precisa ter estabilidade emocional. Você precisa encontrar esse equilíbrio para você. E aí, como fazer isso, doutor? Busque, se dedique, procure tratamento, procure ajuda, faça a sua parte para que você tenha uma vida aí estabilizada e equilibrada. É possível? É. Entende? É só você entender isso. Se você andar no mecânico e não buscar um tratamento e um cuidado, dificilmente você vai ter uma vida saudável e dificilmente você vai ter qualidade de vida. Então é muito importante termos esse entendimento. Então, o seu corpo, como nós havíamos dito, responde a comandos conscientes e inconscientes. Então tente trabalhar o seu consciente, aquilo que você sabe, e busque ajuda também para trabalhar o seu inconsciente. Não está adequado? Busque ajuda, busque um tratamento para você poder ver isso. E as suas emoções, elas têm o poder de definir o seu corpo, como eu havia dito para vocês. Emoções estabilizadas, grande chance do seu corpo estar estabilizado. Emoções desequilibradas, o seu corpo vai sofrer com isso. Então, saber cuidar com os seus pensamentos e saber muito bem filtrar aquilo com o qual você se alimenta. Por que eu digo isso, pessoal? Vamos lá. Por que eu digo isso? Existe uma sequência lógica importante nesse quesito, que se fala o seguinte: um pensamento gera um sentimento e um sentimento gera uma ação. Vamos dizer juntos? Diga assim comigo. Um pensamento gera um sentimento que conduz a uma ação. O que eu quero dizer com isso? A sua mente, seus pensamentos, têm o poder de definir os seus sentimentos e os seus sentimentos acabam por conduzir você a um resultado, a uma ação. E essa ação define quem você é. Percebe a importância disso? Se eu e você conseguirmos equilibrar a nossa vida para termos um pensamento diferente, pensarmos diferente, raciocinarmos diferente, mudar a nossa forma de pensar, de agir, de conduzir interiormente, você muda a sua central de ação. Quando você muda a sua mentalidade, você consegue mudar os seus sentimentos.
as suas emoções, inclusive. Quando você muda os seus pensamentos, quando você consegue mudar os seus sentimentos, você vai começar a perceber que em curto, médio e longo prazo, você vai começar a ter ações diferentes, resultados diferentes, uma vida diferente. Então, o primeiro ponto é mudança de mentalidade, mudança de concepção mental, mudar a sua forma de enxergar a vida, de lidar com a vida. Isso parte de você. Se você entender isso, fica muito mais fácil. Você é a chave do processo. Remédio não vai fazer isso, tratamentos não vai fazer isso, isso parte de você. Quando você mudar o seu pensamento, você muda todo o curso da sua vida. Nós temos um texto em Provérbios que fala muito bem isso, que diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, vem todas as fontes da sua vida. Em algumas versões diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, nessa outra versão a gente percebe a importância de você guardar o seu interior, quem você é, o que você pensa, aquilo que você conduz para si mesmo. Porque, pessoal, isso define quem você é hoje e o que você será amanhã. Então, nisso, nós concluímos a nossa live hoje. Espero que tenha sido muito produtiva aí para você. Eu achei muito interessante essa análise dos hormônios, dos efeitos ligados e como seu corpo comporta disso. E nós iremos dar continuidade daqui 15 dias, na segunda-feira. Nós iremos abordar os agravos emocionais. Vamos abordar os mecanismos de alterações emocionais, estratégias de identificação, de reconhecimento e dar algumas dicas de cuidados para que vocês consigam aí buscar, um cuidado importante para a sua saúde e assim ter uma mudança aí significativa para a sua vida. Nós concluímos com isso hoje e eu queria responder algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, muito bom. Já temos aqui a primeira pergunta. Márcia Maísa. Tudo bem, Márcia? Obrigado por sua pergunta. Perguntando aqui, doutor, essas manchas, elas são perigosas? Pois é, Márcia, como eu havia dito, eu já vi muito relato disso. Já vi muito paciente relatar essas manchas aí no corpo. Já fiz exames, já fiz testes de coagulograma, ver se tem alguma alteração, mas vou ser bem sincero para vocês. Nunca achei nenhuma alteração visível em exames. Mas é fato, é fato. Como que elas surgem? Às vezes possa ser que seja o que está acontecendo com você. Às vezes a pessoa passa por uma crise de um estresse muito grande, um nervosismo muito grande, fica nervosa e... Detalhe, eu vou contar uma característica que é mais comum. Isso é mais comum em pessoas que são intrusivas, pessoas que não conseguem expressar suas emoções. Ela passa um momento de tensão e de raiva ali, ela guarda aquela tensão, não fala, fica aquilo guardado dentro dela, isso estoura de algum jeito. Muitas vezes estoura no corpo, e aí vai dando essas manchas. Muitas vezes eu percebo isso mais em pessoas mais gordinhas. Eu falo percepção das que eu já vi muitos relatos disso. E são pessoas que têm dificuldade de falar. A gente percebe, no perfil psicoemocional da pessoa que ela já tem uma dificuldade de se expressar, ela acaba guardando as emoções, ela não consegue se expressar adequadamente. Então isso é muito comum, eu percebo em pessoas do tipo. Então, não sei se é o seu caso. Mas, via de regra, não é importante e grave. Mas eu te deixo um questionamento. Do mesmo jeito que essas manchas podem acontecer na sua pele, imagine essas manchas ou essas alterações do órgão-alvo de descarga emocional ser, por exemplo, o seu sistema nervoso central. O que impede esse agravo emocional ser, inclusive, uma das causas de propensão para um AVC, por exemplo? Parou para pensar? Imagine que o ponto de descarga emocional dessa pessoa específica seja, por exemplo, o seu coração, te levando aí a uma alteração súbita em um órgão específico. Inclusive tem uma doença cardíaca que ela é provocada especificamente por um quesito emocional. Nós iremos abordar ela mais à frente. Consegue entender a importância disso? Então, olha como é que é sério isso. Vamos para a segunda pergunta? Josiel, doutor, como podemos diminuir o cortisol do corpo? Pois faço uso de prednisona desde 2017. Tudo bem, Josiel? Obrigado por sua pergunta. Bom, algumas questões, Josiel, é interessante você avaliar até certo ponto o motivo pelo qual você usa o cortisol, ok? Por exemplo, você pode talvez ter uma doença em que o risco-benefício do uso do cortisol para você, ou outro tipo de corticoide que você use, específico para uma doença, para um equilíbrio específico dela. Às vezes, o benefício do uso do cortisol, embora ele tenha malefícios para você,
ele pode estar ligado, por exemplo, a uma necessidade que para você especificamente é mais vantajoso usar ele e ter, entre aspas, os efeitos adversos do uso do cortisol do que você ficar sem ele. Imagina, por exemplo, você tem uma doença como lúpus, por exemplo, é uma doença gravíssima. Se ela não for parada, não for contida, ela vai deixar sequelas muito mais graves do que o fato de você usar um cortisol. Então, nisso você tem que ter esse equilíbrio para saber até que ponto você usa ou não usa. Se for uma prescrição médica, com certeza teve uma indicação específica, entende? Então, o que eu diria para você que pode te ajudar de uma forma natural para você equilibrar o corticóide em você? Lembra de tudo que nós falamos até aqui, Josiel? Primeiro, você ter um sono adequado, é muito importante você ter um sono adequado, uma alimentação adequada, você usar alimentações ricas em antioxidantes, você ter, por exemplo, o uso de coisas que vão ter um efeito positivo na sua saúde, uma atividade física. Então percebe, são coisas que você pode agregar ao seu estilo de vida que vão ser positivas para você, ok? Eu vou repetir para você. Sono, ter um tempo saudável, aumentar seu tempo de sono, evitar níveis de estresse excessivo, ter uma vida de uma certa forma mais equilibrada, uma alimentação adequada, uso de suplementações, principalmente associadas com o uso de anti-inflamatórios na alimentação de forma natural e também de antioxidantes. Isso é muito importante para te ajudar a estabilizar o seu cortisol, estabilizar a sua saúde e, quiçá, digo para você que é capaz de você até estabilizar a sua doença, fazendo essas simples medidas e orientações que eu acabei de passar para você. Conseguiu entender a importância? Fica essa dica aí para você. Sidneia, doutora, minha filha tem crise de ansiedade. Tem relação com a arritmia? Sim, tem sim. Você lembra, Sidneia, quando eu expliquei para você, falando sobre o efeito do cortisol e o efeito da adrenalina? Lembra que eu falei que a adrenalina e o cortisol podem alterar o ritmo cardíaco? Especificamente e principalmente a adrenalina. Vou pegar, por exemplo, uma paciente que tem crise de ansiedade. Imagina comigo. Paciente com crise de ansiedade, ela vai ter uma agitação excessiva, o paciente não se contém, é como se ela estivesse ligada a 1000 por hora. Ela está extremamente agitada, ela não consegue se conter, o nível de adrenalina está no topo, entende? Esse hormônio de adrenalina no sangue dessa pessoa, ele vai ter uma ação e uma conexão direta com o seu coração. No coração nós temos receptores, e a adrenalina ela vai colando nesses receptores e dispara o coração. É como se você pegasse ali, por exemplo, e jogasse um aditivo, igual você coloca num carro, para o carro explodir de acelerar. A mesma coisa é a adrenalina no coração. Você joga adrenalina, o coração dispara. Tanto que nós usamos adrenalina para um paciente que tem uma parada cardíaca. Para quê? Qual que é a ideia? É muito simples. Você ativa o aceleramento cardíaco. Então, pode ter relação? Pode. Às vezes a sua filha pode não estar tendo arritmia. Ela pode estar tendo taquicardia, que é o aceleramento do coração. Mas há de se convir, se o paciente estiver sendo estimulado continuamente por um quadro de um hormônio de adrenalina, um nível de ansiedade excessivo, ele vai acabar desenvolvendo, sim, uma propensão a um risco para arritmia. Entende? Então eu já vi muitos casos, por exemplo, de adolescentes, jovens, adultos, que passam durante muito tempo na vida um coração tão acelerado em que ele acaba, no caso, levando a uma alteração, em que ele acaba tendo um coração meio que, entre aspas, viciado, mais agitado. Ele tem um padrão e um perfil de batimento acima do que seria considerado normal, entende? Mas tudo isso com uma conexão com o quadro emocional que eu havia explicado para vocês, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Graziele Gomes. Tudo bom, Graziele? Obrigado por sua pergunta. Não sei se eu entendi muito bem aqui, mas vamos lá. Vou tentar responder aqui para você. Doutor, eu faço uso de prednisona para alergia, ok. E quando eu faço o exame de ressonância para verificar o nódulo, na hipótese pelo fato de ser alérgica ao iodo. Pelo que deu a entender que você faz o uso do prednisona, é o que a gente falou de corticoide, né? Que pode ter esses efeitos, né, na sua saúde. Ele pode ser útil para alergia? Pode. Mas aí seria interessante você ver a necessidade real dessa medicação, até porque os efeitos crônicos do uso do corticoide precisa ser considerado. Até porque existem outras formas de você tentar cuidar com a questão da alergia sem que você fique preso a essa medicação, entende? Buscarem uma mudança de estilo de vida, como eu falei com você aqui, ó, dormir. Dormir é algo fundamental para quem tem alergia. É importantíssimo você ter um sono saudável. Eu pego pessoas, por exemplo, que só pelo fato de não dormir, ela acaba alterando a imunidade,
ela acaba tendo quadros de alergia, e o quadro de alergia está muito ligado ao seu estilo de vida. Primeiro, a alimentação, nível emocional, qualidade do sono. Então, isso são questões que, se você souber fazer ela bem trabalhada, eu acredito que até as crises de alergia elas melhoram. E talvez te dê condição de você usar menos o corticoide. Entendeu? E temos aqui, um paciente comentou que tem insuficiência aórtica. Insuficiência aórtica já seria um cenário diferente, né? Já é uma doença valvar aórtica, que já é causada aí por outras questões, ok? Muito bom, pessoal. Eu acredito que deu para deixar aqui bem claro, né, algumas questões, tirar algumas dúvidas, inclusive, de vocês. Espero aí que você tenha assimilado aí bastante das coisas que nós abordamos hoje. Foi bem interessante hoje, nós abordamos, inclusive, a fisiopatologia de alterações específicas nas questões emocionais. Nós iremos dar continuidade na nossa próxima live, ok? Quero agradecer a sua presença, dizer que foi muito bom estar com você até aqui, que você tenha um excelente dia hoje.